E você vai pedir desculpa, porque você sabe que você está dizendo inverdades a meu respeito. Você sabe que está dizendo inverdade. Agora, o que é importante a gente levar em conta é que quando o Ciro joga a responsabilidade da eleição do cidadão, sabe, nas minhas costas, eu queria dizer que eu não fui para Paris. Eu não saí do Brasil para não votar no Haddad. Eu não saí do Brasil para não votar. E fui preso para não ganhar as eleições, porque sabiam que se eu tivesse liberdade eu ganhava as eleições. E você sabe que eu fui absolvido em todos os 26 processos? Você sabe que eu fui absolvido em todos os processos? Fui absolvido na ONU, fui absolvido na primeira, na segunda instância e 2 vezes na Suprema Corte. Agora é o seguinte, eu sou o único inocente que paga o preço de ser inocente. Ou seja, eu sou culpado porque sou inocente. Eu continuo dizendo para vocês o seguinte: nós vamos trabalhar para voltar a governar esse país, para fazer a economia crescer, para investir na educação. As pessoas se esquecem que quem criou o piso escolar fui eu. E muitos governadores não queriam sequer pagar o piso escolar. As pessoas se esquecem que nós espalhamos universidade por esse país afora. E vou dizer uma coisa para você: o ProUni foi a maior revolução educacional que a gente fez nesse país. Milhões de meninos da periferia, meninos negros e negras, que estudavam em escola pública, tiveram a oportunidade de primeira vez fazer uma universidade que era privilégio de rico, era privilégio da classe média alta. Aliás, filho, você sabe perfeitamente bem que esse país é tão contra a educação que o Peru teve a sua primeira universidade em 1554 e a nossa primeira foi em 1920. Ou seja, a elite brasileira nunca se preocupou em educar. Precisou um metalúrgico sem diploma cuidar disso. Quem escolhe os candidatos para responder e comentar, e faz a pergunta agora pelo UOL, é a jornalista Thaís Oyama. A minha pergunta é para a candidata Simone Tebet, com o comentário da candidata Soraya Tronic. Candidata, a senhora tem enfatizado na sua campanha o fato de ser mulher. Seu slogan é "Mulher vota em mulher". E a senhora também já disse que gostaria de ser vista como uma feminista. Já a candidata Soraya Tronic, ela afirma ter restrições ao que considera ser, por vezes, um comportamento vitimista da parte de algumas mulheres. Ela já disse, por exemplo, que diante de uma acusação de estupro, não é porque a acusadora é mulher que tem razão. Então, minha pergunta é: em que medida a senhora concorda ou discorda da candidata Soraya Tronic nessa crítica em relação ao suposto vitimismo feminino? Bom, gostaria de agradecer a pergunta, Thaís. Nós já tratamos desse assunto mais de uma vez. É um tema que eu acho que envolve a todos nós. Ser feminista é defender o direito das mulheres. E não tem lado, não é a esquerda ou a direita que vai dizer e vai capitanear essa pauta. Ser feminista é defender o direito das mulheres. E eu quero fazer aqui um elogio, inclusive, à candidata Soraya, porque nesse sentido ela concorda comigo. Sabe o que é ser feminista no Brasil hoje? É olhar para essas mulheres que estão nas barracas de lona, em praças públicas, alimentando no seio uma criança, ela mesma com fome, porque eu teve que dar um pouco do resto de comida que tinha para o seu filho mais velho. Sabe o que é ser feminista? É defender, como eu e Soraya defendemos, a igualdade salarial entre homens e mulheres. Aprovamos no Senado. E se eu for eleita presidente da República, eu tiro da gaveta da Câmara dos Deputados porque está lá parado. Não é possível, num Brasil majoritariamente feminino, que somos maioria do colégio eleitoral, na mesma função, com a mesma atividade, com a mesma profissão, com a mesma competência, ganhamos até 20% menos. Se formos negras, então, chegamos a receber 50% menos. Temos as nossas diferenças, eu não concordo, sendo bem objetiva, com esta colocação da senadora Soraya, mas tenho que dizer que a bancada feminina no Senado Federal é atuante. Nós precisamos de uma mulher para arrumar a casa, nós precisamos de uma mulher para pacificar o país, para unir o país, para dar credibilidade, para fazer com que esse ódio que hoje divide e que começou lá atrás no governo do PT, do nós contra eles, definitivamente chegue ao fim. Porque hoje está dividindo as famílias. Ninguém fala de política na mesa do domingo porque não quer mais criar confusão, sendo que a política é a essência da vivência da democracia. Então, nesse sentido, eu quero ampliar esse debate. Ser feminista é respeitar as mulheres que pensam diferente. Soraya pensa diferente de mim em alguns pontos, mas defende os direitos das mulheres como eu.
Candidata Soraya. Thaís, boa noite. Em primeiro lugar, eu gostaria que você até mesmo repetisse, porque eu estou surpresa. Eu acredito que eu não tenha entendido a afirmativa que colocaram na minha boca. Mas vamos lá, vamos ouvir novamente. A senhora disse em entrevista ao programa Pânico da Jovem Pan que não é porque a acusadora é mulher que tem razão. Evidentemente que a senhora estava generalizando, não é? Tá, eu assustei porque você está falando que, para mim, que era um caso de estupro e que a mulher não tinha razão, pelo amor de Deus. Jamais. Foi no caso do Neymar, senador. Obrigado. Tá. Porque eu gostaria que devolvessem o meu tempo, porque eu quis entender que caso que é. Tá. Aí sim, eu como advogada, eu entendo que a gente tem que analisar o fato por fato. E que sim, por que uma mulher não pode mentir? Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, eu sou pela paridade, Thaís, paridade. Tanto foi que eu escolhi para ser meu vice um homem. O que eu quero é nada mais, não quero mais do que nós mulheres merecemos, mas queremos o nosso lugar, no nosso espaço de poder, que nós merecemos e que nós temos a capacidade. E aí eu quero me solidarizar com a Vera. Eu acho que meu tempo vai acabar e eu gostaria... Candidata Soraya, o seu tempo foi paralisado no tempo em que a jornalista fez o comentário. Então a senhora tinha 1 minuto para o seu comentário. Já usou. Obrigado. Candidata Tebet. Eu fui a primeira mulher presidente da Comissão de Combate à Violência contra a Mulher no Senado. Ali eu vi coisas inimagináveis. Já tinha visto ali no caso concreto como prefeita. Mas ali eu tive uma constatação muito triste que esse registro eu preciso deixar ao Brasil. Para entender o que significa a violência contra a mulher. 1 em cada 3 mulheres no Brasil sofre ou sofrerá algum tipo de violência dentro ou fora de casa. A maior parte acontece dentro de casas, por armas de fogo ou por um companheiro que jurou proteger. Mas o que é mais grave que todos precisam saber é que a maior violência não acontece com a mulher dentro de casa. Ela acontece com a criança de 0 a 14 anos. 60% da violência acontece. Eu estou falando de pedofilia, eu estou falando de estupro, eu estou falando de abuso sexual. É disso que nós estamos falando. E contra isso é tolerância zero. Nós temos que colocar na cadeia quem agride a mulher brasileira, quem agride uma criança, quem agride um adolescente. Nós temos que dar exemplo. Exemplo que, lamentavelmente, o presidente não dá quando desrespeita as mulheres, quando fala das jornalistas, quando agride, ataca e conta mentiras, como acabou de fazer. Eu quero dizer que eu não tenho medo. Eu quero dizer que fake news e robôs do seu governo não me amedrontam. Eu fiz aquele posicionamento que foi cortado, editado para virar fake news, porque estava justificando uma decisão do seu presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco. Foi a decisão dele que impediu a investigação de governadores. Eu fui fazer uma justificativa da decisão dele. Então eu quero dizer para o presidente da República, nem é para o candidato, que fabrica fake news e que fala em verdades. Eu não tenho medo de você e nem dos seus ministros. Recebi violência política na CPI. Fui chamada descontrolada. Um outro de dedo me ameaçando porque queria me impedir de falar e de participar da CPI da vida. E pior que isso, um ministro seu tentou me intimidar entrando no Supremo Tribunal Federal porque eu denunciei o esquema de corrupção da vacina que Vossa Excelência não quis comprar. Obrigada. A próxima pergunta é da Folha de São Paulo, com a jornalista Mônica Bergamo. Boa noite. A minha pergunta vai para a senadora Soraya, com o comentário de Luiz Felipe Dávila. Senadora, eu gostaria de fazer uma pergunta sobre religião. A separação entre igreja e Estado, ela foi consagrada no Brasil na Constituição de 1891, faz mais de um século. O Estado laico, que é o Estado que não tem religião, não tem uma única religião, ele garante a liberdade para todas as religiões. Só o Estado laico garante a liberdade para todas as religiões. Evangélicos brasileiros, umbandistas brasileiros, muçulmanos brasileiros, católicos, judeus, kardecistas e os ateus, todos têm direito à sua fé e à sua convicção. O Código Penal, ele diz que é crime, né? Quando você escarnece de alguma religião, quando você escarnece de alguém por motivos religiosos, né? Dizer que é coisa de demônio, etc. Eu queria saber como a senhora, se eleita presidente, vai lidar com essa questão, vai garantir esse preceito fundamental da nossa Constituição.
Lógico, Mônica, lógico, é óbvio. Todos têm direito a adorar o Deus que bem entenderem. Eu sou cristã e vim aqui trabalhar para a paz. Estou trabalhando nessa campanha para disseminar a paz e a união entre as pessoas. Pedir para as pessoas acabarem com essa polarização e de disseminar o ódio entre os brasileiros. Um povo amável, um povo afável, que infelizmente estão nos separando. E mais, Mônica, eu quero aqui aproveitar, eu sou muito tranquila, vim na paz, bandeira branca, só que quando eu vejo o que aconteceu agora com a Vera, eu realmente fico extremamente chateada. Quando homens são tchutchuca com outros homens, mas vem para cima da gente sendo tigrão, eu fico extremamente incomodada. Aí eu fico brava assim. E digo mais para você. Lá no meu estado, tem mulher que vira onça. E eu sou uma delas. Eu não aceito esse tipo de comportamento e de xingamento. E, acima de tudo, disseminar ódio entre os brasileiros e nos dividir. Nós dizíamos sempre, lá atrás, que o PT nos separava para conseguir manipular e manobrar todo mundo. Este governo está fazendo a mesma coisa. A mesma coisa. Age da mesma forma. Se você é de direita ou de esquerda, de centro, não me importa. Eu tenho que te respeitar, acima de qualquer coisa. Então, liberdade religiosa para todos nós. E temos, sim, que não permitir que as pessoas fiquem utilizando na política o nome de Deus em vão. É vergonhoso. Já tem aí evangélicos, já tem muitos católicos chateadíssimos e tem candidato perdendo eleitor por causa dessa falta de respeito com a religião. Bom, Mônica, a religião é algo de fórum íntimo que tem que ser respeitado. A crença é uma das liberdades individuais mais importantes. Eu mesmo sou muito católico, praticante, e respeito, e é preciso manter a religião longe da política. Isso aqui não é uma teocracia, isso aqui é democracia. E sabe qual que é o dízimo que a gente mais está usando hoje? Chama-se fundão eleitoral. Sabe o que é o fundão eleitoral? Todos aqui, ó, 5 bilhões de reais, tira do seu bolso para ficar gastando dinheiro em campanha política. Dinheiro que devia estar indo para a saúde, para ter pelo menos 900 mil crianças, jovens, em escola em tempo integral. Daria para usar esse dinheiro e ter 3 milhões de cirurgia no SUS. E a gente fica usando esse dinheiro de forma perversa para financiar campanha política. Essa é uma das únicas coisas que mostram o mau exemplo do uso do dinheiro público. O dinheiro público brasileiro vem sendo usado mal porque a gente tem mania de escolher o menos pior. Tem que acabar com isso, tem que respeitar o dinheiro público, tem que respeitar o bolso daquele que trabalha. Bom, não posso deixar aqui de colocar também que eu já estou vacinada contra a mentira e não virei jacaré até hoje, graças a Deus, mas o povo brasileiro não está vacinado contra a mentira. Vamos lá. O governo federal propôs R$200 de auxílio emergencial. Quem subiu para R$600 e quem está colocando R$600 no bolso dos brasileiros somos nós, senadores e deputados. Então não aguento mais mentira. Mentira em relação à corrupção. Aqui está difícil, entre presidentes, alguém ter a moral de olhar para a cara dos brasileiros e falar que não existe corrupção. Chega disso. Chega de briga, chega de confusão, chega de usar o nome de Deus em vão e vamos mudar, vamos virar páginas desse país. Eu não tenho tempo para brigar, então não vou me misturar com briga e confusão. É lógico que eu fico brava porque eu sou gente como todo mundo que está me ouvindo. Não sou atriz e não estou aqui para disfarçar, mas vocês podem ter certeza que do jeito que está, eu vou começar a entregar e é muita coisa aqui. Reforcem a minha segurança, delegado. Obrigada. Só fazer um registro. Ao final da fala da candidata Simone Tebet, o candidato Jair Bolsonaro fez um pedido de direito de resposta. Está registrado aqui, então a comissão que avalia já está analisando o caso. Podemos seguir. Quem faz a pergunta agora pela Rádio Bandeirantes é a jornalista Thaís Freitas. Por favor, quem vai responder e comentar? Thaís. Boa noite a todos. A minha pergunta é para o candidato Luiz Felipe Dávila,
Comentário da candidata Simone Tebet. É um assunto, candidato, que sempre está presente na programação da Rádio Bandeirantes em todo o Brasil e diz respeito à infraestrutura do país, especialmente em relação ao agronegócio. Hoje o Brasil é o segundo maior exportador de grãos do mundo e existe um gargalo para fazer com que esses grãos cheguem aos portos. Havia um projeto, ele existe ainda, é o projeto da Ferrogrão, que foi suspenso por uma liminar do Supremo Tribunal Federal e isso ainda não saiu do papel. Ligaria o Mato Grosso ao Pará, fazendo com que o escoamento da safra fosse mais rápido e mais barato. Pela magnitude da produção agrícola do Brasil, pelo tamanho da importância do país como produtor de grãos, eu pergunto ao senhor, caso o senhor seja eleito, qual é a sua proposta para fazer com que esse deslocamento de uma produção de milhões de toneladas pelo país seja feito de uma forma melhor, mais econômica, mais inteligente do que é feito hoje? É verdade, Thaís. E nós precisamos de investimento privado. Daí parcerias público-privado, concessão. Nós temos dinheiro privado. E dinheiro privado só vem se a gente acreditar em contrato, ter segurança jurídica, honrar o que está no papel e não ficar encampando depois, como aconteceu com a linha amarela no Rio de Janeiro, uma vergonha total. Então nós precisamos dessa confiança. O Congresso aprovou um projeto importante, a nova PL das ferrovias. Isso vai permitir, sim, que haja mais investimento em ferrovia, que é algo fundamental para o Brasil. Mas tem outras áreas essenciais, saneamento básico. Eu não sei como as pessoas contra privatização. Veja só vocês, hoje o que acontece? Quem controla o saneamento básico? A maioria estatal, empresas ineficientes. 100 milhões de brasileiros não têm acesso a esgoto tratado. Finalmente agora se aprovou o marco do saneamento e olha, fica de olho no Congresso, hein, que pode vir encrenca pela frente. Apesar de ter aprovado lá o marco do saneamento básico, já começa a maracutaia para ajudar a estatal. É assim, estatal agora não vai ter que participar de licitação, só iniciativa privada. Já está começando, é bom ficar de olho naquilo lá. Muito importante para que nós tenhamos recursos privados. E aí já tem meta para acabar com essa excrescência que é deixar 100 milhões de brasileiros sem saneamento básico em 2033 com investimento privado. Portanto, é o investimento privado, é o mercado que resolve. Daí a importância da privatização. A gente tem que privatizar tudo no Brasil. Privatização porque tem que acabar com esse cabide de emprego público, esse mau uso de dinheiro público, esses lugares onde é feito os maiores escândalos de corrupção do Brasil. Não é lá mensalão, petrolão. Chega disso. Nós precisamos escolher os melhores, aqueles que vão abrir a economia do Brasil, atrair investimento privado, investir em concessão e parceria público-privada para resolver a questão da infraestrutura brasileira, que hoje é um dos maiores gargalos do custo do Brasil. O desperdício de alimento. Sabe por que tem gente passando fome hoje? 55 milhões de toneladas de alimento é desperdiçado quando o alimento que sai da fazenda e chega até o supermercado. Se nós economizássemos 5 milhões de toneladas, 10% desse valor, acabaria com o problema da fome no Brasil. Sem dúvida nenhuma, nós precisamos de investimento privado para o Brasil voltar a crescer, gerar emprego e renda. Eu nasci numa cidade rasgada por ferrovias, sou do centro-oeste, do celeiro do Brasil e conheço bem essa realidade. Nós temos projetos parados, e já não é de agora, para rasgar o Brasil de norte a sul, de leste a oeste com rodovias. Mas quem faz ferrovias no Brasil é a iniciativa privada. Só dos projetos que estão lá, 20 deles têm a capacidade nos próximos anos de injetar 100 bilhões de reais na economia brasileira. Nós podemos estar falando de algo em torno de 2,5 milhões de empregos, diretos e indiretos no Brasil. Rasgar o país de ferrovias significa trazer os grãos mais baratos, mais rápidos, de forma mais ecológica e fazendo com isso que nós possamos nos tornar mais competitivos ainda com o mercado internacional. O agronegócio é um exemplo para o Brasil, é o único setor da economia que consegue competir na economia global. Portanto, infraestrutura para o agro é vital para continuarmos a exportar mais. E outra, para ajudar o agro a exportar não só commodities, mas bens de maior valor agregado.
E é um absurdo, viu, Lula, chamar o agro de fascista. Isso é um absurdo. Esse é o motor da economia brasileira. Nós temos que ter orgulho do agronegócio brasileiro. E esse agro sustentável, que hoje é o maior produtor, um dos maiores produtores de soja, algodão do mundo. O mundo hoje depende do Brasil para ser alimentado. Portanto, nós temos de honrar o que há de melhor. Nós precisamos parar com essa história, esse complexo de vira-lata e ter complexo das coisas que a gente faz bem. O agro brasileiro é um exemplo. Nós precisamos enaltecer o agro. O agro é o que fez a economia crescer. Porque se você tirar o crescimento do PIB do agro, sabe quanto o Brasil teria crescido? Zero. O mundo cresceu 32% de 2010 a 2020. E sabe quanto cresceu o Brasil? 2,5%. E se tirar o agro, cresceu 0%. Portanto, nós temos de enfatizar o que é de valor no Brasil, que é o agro. E é por isso que a gente tem que tirar o Estado das costas das pessoas que trabalham, que geram riqueza, que produzem. O Estado brasileiro só inferniza a gente com burocracia e com imposto. Cada vez mais imposto sendo cobrado para prestar um serviço público de péssima qualidade, como é o caso da infraestrutura no Brasil. Estradas esburacadas, é isso que é a ineficiência e a incompetência desses que governam o país. Chega de eleger o menos pior para a presidência da República. A comissão avaliou o pedido de direito de resposta do candidato Jair Bolsonaro e foi recusado. Chegamos ao final desse bloco no primeiro debate entre os candidatos à presidência, realizado aqui nos estúdios da Band de São Paulo pelo Grupo Bandeirantes, em parceria. Boa noite. Boa noite, voltamos ao vivo para todo o Brasil com este que é o primeiro debate das eleições 2022 entre os candidatos à presidência da República. O encontro promovido em parceria entre o Grupo UOL, Bandeirantes, TV Cultura e Jornal Folha de São Paulo. Um momento histórico para a democracia brasileira. É a primeira oportunidade que os eleitores têm para comparar no mesmo programa as propostas, as ideias e as reações dos candidatos. Lembro que o debate está sendo exibido na internet pelos canais digitais de todas as empresas do pool e também nas rádios Cultura Brasil e Cultura FM. E esse bloco abre com mais uma rodada de confronto direto entre os candidatos. Vamos então relembrar as regras que foram aprovadas por todos os partidos. Cada candidato escolhe quem vai responder e tem 1 minuto para a pergunta e 1 minuto para a réplica. A resposta e a tréplica terão um tempo acumulado de 4 minutos para ser administrado pelo candidato. Os candidatos só podem responder uma vez. Na sequência do bloco, mais uma rodada com perguntas sobre programas de governo para todos os candidatos. Serão 3 perguntas, cada uma respondida por 2 dos candidatos. O tempo de resposta é de 1 minuto. Logo após essa rodada, os candidatos terão 2 minutos para suas considerações finais em ordem invertida ao início do debate. Vamos começar então esse segundo momento de confronto direto. Eu lembro que cada candidato só pode responder uma vez. E pelo sorteio prévio, quem começa essa rodada indicando quem vai responder é a candidata Simone Tebet. A quem a senhora pergunta, candidata? Ao candidato Bolsonaro. Eu vou reformular a minha pergunta, até porque eu vi que ele fez um pedido de resposta e não foi atendido, eu gostaria de dar oportunidade a ele. Então eu vou reformular a minha pergunta. O candidato Bolsonaro, como deputado, defendeu um assassino de mulheres, de uma mulher no Senado. Defendeu um torturador de mulheres, assim mesmo, no plural. Votou contra os direitos das empregadas